Bom dia, querido, graça e paz. Sexta-feira, vamos continuar aí um fim de semana abençoado, onde você com certeza vai ser mais e mais acrescentado no Senhor. Nós estamos falando nessa semana sobre expectativas, sobre aquilo que devemos esperar de Deus, o novo, o grande, o inusitado, o nosso testemunho, não testemunho velho ou testemunho de outra pessoa, mas aquilo que Deus tem para a nossa vida, independente da circunstância, da adversidade. Os nossos olhos, eles devem estar naquilo que Deus pode fazer através de nós, através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Entendemos ontem que Deus é ilimitado e que o que limita a operação de Deus vai ser o tamanho e a quantidade de vasilhas que vamos apresentar a Ele. Por isso, as nossas expectativas, que simbolicamente são as nossas vasilhas, assim como as nossas redes ou os nossos barcos, no caso de Pedro, aquilo que nós estamos preparados para receber, ali será o limite da bênção na nossa vida, já que em Deus, Ele mesmo por si é ilimitado. Mas sabe, queridos, nós também podemos limitar aquilo que Deus tem para a nossa vida, entendendo que nem sempre a mão dele estará sobre nós. E quando nós temos esse pensamento errado, esse pensamento frágil, nós podemos deixar de experimentar tudo que Deus tem para despejar em nossa vida. Eu gosto de um exemplo que nós vamos ler lá em 2 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 17, mas na realidade a história começa uns 4 capítulos acima, aonde o rei de Israel da época, ele vai procurar Eliseu. Eliseu já está no final da sua vida, adoecido, mas ainda assim, sobre aquilo que está sobre a vida dele, ele quer acrescentar aquele rei. E aquele rei vinha sendo, o povo de Israel vinha sendo atacado por um exército inimigo, o exército da Síria, e ele então trata sobre uma maneira de liberar uma operação de milagre sobre aquele rei. Ele coloca as mãos sobre as mãos daquele rei e ele diz àquele rei: abra a janela, no versículo 17. Abra a janela para o oriente. Ele abriu, disse mais Eliseu: atira, e ele atirou, prosseguiu: flecha de vitória do Senhor. Sabe, queridos, na velha aliança, o profeta era a boca de Deus. Era a maneira de Deus liberar bênção sobre a vida das pessoas, declarações de Deus. Hoje, através do Espírito Santo e através da sua própria boca, você pode fazer declarações de fé. Mas o profeta na velha aliança representava a boca de Deus. Era como se Deus estivesse falando. E ele usa a expressão flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Havia uma declaração de Deus para a vida daquele rei e do povo de Israel. Mas veja o comportamento daquele rei diante de uma declaração de Deus. No versículo 18, Eliseu disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E qual foi a reação do rei de Israel? Ele atirou 3 vezes e cessou. Então, a expectativa dele era vencer 1 ou 2 ou 3 batalhas, e logo ele parou. Eliseu não mandou ele parar, Deus não mandou ele parar. Deus falou, já tinha declarado uma palavra que ele ia lutar e vencer até consumir. Então, a atitude correspondente de fé dele seria atirar flechas até as flechas esgotarem ou até ele receber um comando de Deus para parar. E aí, o Eliseu diz, então, no versículo 19, então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra o rei e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, ou seja, a sua colheita seria completa. Agora, porque você limitou na sua fé a ação de Deus, só 3 vezes ferirás os sírios. E depois nós vamos entender que os sírios continuaram aborrecendo Israel muito tempo, porque ele não consumiu, ele não concretizou toda a palavra de Deus em fé, aquilo que Deus estava falando para ele. E por isso eu quero tratar sobre esse assunto com você.
Você talvez na sua oração, você pode estar limitando Deus. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos de algo, até mesmo material, e nós queremos dizer a Deus quanto Ele tem que nos dar. Nós queremos dizer a Deus como aquilo tem que chegar. Querido, não limite Deus. Não limite a ação do Espírito Santo na sua vida. Não limite a operação do milagre na sua vida. Tenha expectativas do abundante, do farto, daquilo que vai suprir você e vai sobrar para abençoar mais pessoas, para que seja completa a sua bênção. Nós vamos ver também, lá em Números 11, a partir do versículo 21, Moisés atravessando o deserto com aquele povo que murmurava, e aquele povo então tem necessidade, desejo de comer carne, saudade do Egito, um desejo talvez nem lícito, mas Deus diz a Moisés que ele proveria para aquele povo a carne que eles estavam esperando. E eu gosto lá no versículo 21, que responde Moisés a Deus diante dessa promessa: 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste, dar-lhe-ei carne e a comerão um mês inteiro, matar-se-ão para eles rebanhos de ovelha e de gado que lhe bastem, ou se ajuntarão para ele todos os peixes do mar que lhe bastem. Porém, o Senhor respondeu a Moisés, e é importante a gente entender isso: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verás e se cumprirá ou não a minha palavra. Sabe, queridos, não deve ter sido confortável para Moisés confrontar Deus na palavra, naquilo que Deus estava dizendo que ia fazer. Se Deus disse, se você tem uma palavra sobre a sua vida, de que algo vai acontecer, não encurte a mão do Senhor, não limite a mão do Senhor, porque a mão do Senhor não se encurtou. Deus é o mesmo hoje, foi ontem e será para sempre. Onipotente, onisciente, onipresente, aquele capaz de realizar tudo que a sua palavra declara. E aí nós vamos ver lá no versículo 31, que então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Não foram nem os peixes que Moisés citou, nem o rebanho, mas foi da maneira que Deus desejou fazer. E nós, será que vamos nós limitar aquilo que Deus tem para a nossa vida? Será que nós vamos limitar aquilo que Deus, a palavra que Deus lançou sobre a nossa vida? Será que nós vamos limitar o grande novo de Deus que Ele tem nos prometido através da sua palavra, a prosperidade que Ele declarou sobre nós em 2019? Não, queridos. Não pense como vai ser, se vão ser peixes, se vão ser carneiros, porque Deus pode, num único sopro, mudar toda uma situação. E a mão dele não se encurtou. O que o homem levaria muito tempo para fazer, Deus faz em um único sopro. Uma inspiração de Deus faz o vento soprar a nosso favor. Então não coloque condições naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Sabe, Daniel 11:32, na parte B do versículo, ele diz que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Já o povo que não conhece é fraco. Então, queridos, essa palavra proeza no original, ela significa algo difícil de ser realizado, uma façanha, um feito, algo incomum, uma aventura. Sabe, queridos, Deus está pronto para, num sopro, mudar toda uma situação, trazer a provisão, algo novo para a nossa vida. A gente não vai alcançar os lugares que nós não enxergamos primeiro. Então, gere uma visão na sua mente, no seu coração. Faça como Abraão, abra a sua tenda, olhe para o céu, veja as estrelas, veja a areia do mar, a areia da praia, e veja como Deus é infinito em sua capacidade de produzir algo em nossas vidas, em nos atender, em produzir milagres. O que você não percebe, você não participa. Aquilo que você não entende, que pode ser grande, quando chegar, você pode estar despreparado. Sabe, queridos,
nós não vamos ser desse. Nós vamos ser aquele que vamos considerar Deus acima das circunstâncias. Nós vamos ser aqueles que vamos olhar para a circunstância e vamos dizer, realmente, uma circunstância grande e nova. E vamos rir, porque se o inimigo pode trazer algo grande e novo como problema, o que não é o grande novo de Deus como solução? Como num sopro. Como num sopro, querido. Fique com essa palavra para esse final de semana. Como num sopro, ele pode transformar toda uma situação e uma circunstância de acordo com a nossa expectativa. E eu declaro sobre a sua vida, para você encerrar essa semana cheio de expectativa, de que a mão de Deus não se encurtou e com um único sopro o vento pode mudar todo a seu favor. Ou ainda, que no vento contrário, você pode ganhar impulso para atingir os lugares altos que você precisa. Independe do vento a favor ou contra, independe da circunstância, a mão de Deus não se encurtou. Tenha expectativa no algo novo, no grande de Deus, porque Ele vai fazer. Pai, obrigado, Senhor. Eu creio, Pai, num fim de semana abençoado para todos nós, com acréscimo, com edificações firmadas na rocha, que vão nos levar a um lugar de segurança. Declaro sobre a vida do meu irmão que está recebendo essa palavra, o Senhor inspirando a preparar vasilhas, a preparar reis, celeiros para a colheita, para aquilo que o Senhor pode fazer num único sopro, num estalar de dedos, aonde o Senhor pode trazer para a nossa vida o abundante, o grande novo do Senhor. Mas as nossas vasilhas não serão poucas, e elas estarão aguardando, e nós vamos receber toda a nossa parte, porque cremos num futuro glorioso. Não vamos ficar com os olhos presos na circunstância, não vamos ficar com os olhos presos no passado, mas vamos olhar para frente e ter expectativa no Senhor de algo novo, inusitado, de uma operação de milagres, de uma capacidade em nós de produzir resultado através do Espírito Santo que habita em nós. Em nome de Jesus, tenha um fim de semana abençoado e rico na prática dessa palavra e no seu bom refrigério e descanso, em nome de Jesus. A gente se vê na segunda.